Mas tem que jogar uma partida. Vamos lá então. Tem que jogar o resto. Esperando o pessoal entrar para a gente poder começar aqui a nossa live. E o pessoal começando a chegar para a gente poder dar início. Olá, Isabela, Gabriela. Sejam bem-vindas. Vamos esperar só um pouquinho, gente, para que a gente possa começar, mas só para ir adiantando, então, como alguns de vocês já sabem, a proposta hoje é fazermos uma conversa, né, sobre psicanálise na contemporaneidade, e para isso eu vou convidar a minha amiga, a psicanalista Luísa Carvalho. Ela deve estar entrando agora já, e só aguardando ela acessar para dividir a tela aqui com ela. E aí a nossa proposta então é debater algumas questões relacionadas à psicanálise nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Momento de isolamento, de pandemia. E aí a gente vai começar a fazer essa conversa. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas também a essa conversa. Fiquem à vontade também para quem quiser participar, mandar perguntas ou comentários ao longo da live. No final, a gente vai abrir um espaço também para tentar responder algumas perguntas ou fazer um diálogo aí com alguns dos comentários que eventualmente surgirem. Então, fica aí essa proposta de um espaço realmente, um espaço aberto, né? Um espaço de conversa, de troca. É uma conversa sem muitas pretensões acadêmicas ou científicas. É um bate-papo mesmo sobre o que a psicanálise pode... O que ela pode colaborar, né? O que ela pode contribuir em relação a esse momento que a gente está passando, né? Como que o olhar da psicanálise pode agregar alguma coisa a respeito disso. Só aguardando aqui, mandar uma mensagem para a Luísa, para ela poder acessar. E aí a gente já começa. Bom, inicialmente, para quem não me conhece, bom, pelo menos as pessoas que eu estou vendo entrarem aqui, a grande maioria são... Aqui, vamos lá. Aqui, vamos. Ela tá... Vai... Isso. Acho que vai dividir a tela agora e ela vai poder participar com a gente. Seja bem-vinda, Luísa. Oi, olá. obrigada. Tudo bem? Então, fazer as apresentações aqui, estava explicando para o pessoal que já entrou, como é que a gente vai fazer o esquema da conversa. Então, para quem não nos conhece, né, eu sou Carlos, sou psicólogo, psicanalista, sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Luísa Carvalho, psicanalista, psicóloga, especialista em teoria psicanalítica, está fazendo formação em psicanálise na Escola Brasileira de Psicanálise de Salvador, tem uma trajetória longa aí no consultório clínico, tem um olhar muito legal sobre a cultura. Então, Luísa, seja muito bem-vinda, viu? Acho que a gente já pode começar nosso bate-papo, nossa conversa. Já expliquei para as pessoas que quem quiser participar com comentários, perguntas, queria aproveitar para agradecer aqui a minha esposa, a Aline, que vai fazer a mediação dos comentários, vai passar aqui para a gente, à medida que os comentários forem surgindo, algumas perguntas, ela vai fazer uma filtragem, né, que a gente não consegue acompanhar todas, então ela vai filtrar e vai mandar aqui para mim. Sim. Então, acho que vai funcionar bem assim. Estou vendo aqui, bom, dá pessoal... para ver quem está aqui? Deixa eu ver. Tá, tem bastante gente já entrando, acho que dá. Sim, certo. Como eu já avisei aqui, eu não sou muito familiar com essa ferramenta, né? Mas a gente vai aprendendo. Já conseguimos até bater um papo. Vamos lá. Gente, então, para a gente começar, eu acho que a melhor forma de começar é com uma frase do Lacan, que ele diz o seguinte:
deve renunciar ao trabalho de psicanalista aquele que não conseguir abarcar dentro da sua praxis, né, dentro da sua prática, o horizonte da subjetividade da sua época. Eu acho que essa frase ela é perfeita, é uma das frases que eu mais gosto do Lacan, porque fala exatamente dessa atualidade do saber psicanalítico. Fala dessa possibilidade da psicanálise ela estar sempre se reinventando, se atualizando e dialogando com a cultura, dialogando com a sociedade, dialogando com as pessoas, com os fatos sociais. Então, é a psicanálise do laço social mesmo, esse momento que a gente vai ter para olhar a cultura a partir do prisma da psicanálise. Então, acho que é por aí que a gente começa a conversa. E eu começo te perguntando, então, Luísa, o que a psicanálise tem a dizer agora, assim, nesse cenário? Quem é essa psicanálise atual que a gente está lidando? O que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, assim, desde Freud, a gente estava lendo um texto do nosso grupo de estudos, né? Psicologia da Massa e Análise do Eu. Nesse texto, Freud já diz que para ler o social, a gente lê da mesma forma que lê o individual, né? Porque o sujeito para a psicanálise não existe sozinho. Ele é sempre um sujeito com o outro. A psicanálise, seja no consultório, né? Vou falar a partir do consultório, que é a minha prática. Então, quer dizer, cada sujeito que entra aqui, ele entra com os efeitos que a linguagem, seja assim, do núcleo familiar, ou do momento social, de uma época. Quer dizer, que efeito que a linguagem de determinada época tem no corpo do sujeito. Então, a psicanálise é especialista nisso, né? Então, também somos especialistas na leitura do laço social, né? Da época. Com Freud e com Lacan, a gente consegue isso. Eu acho que essa pontuação que você coloca do corpo, ela é fundamental, né, Luísa? Porque esse parece ser um momento em que a gente está meio sem corpo, né? Parece que... Esse eu acho que é uma das leituras possíveis do que a gente vai chamar do sujeito contemporâneo, e o Lacan inventa uma palavra, né? Para falar do sujeito, que é esse parletre, né? Que seria uma tradução meio que, sei lá, aproximativa disso seria o falacer, né? Parle, de palavra, e être, de ser, uma coisa ontológica, uma coisa que diz do corpo. Sim. E nessa última, acho que nessa última década, nessas últimas 2 décadas, a gente perde a referência ao corpo, né? Então, acho que essa psicanálise que toca o corpo, essa psicanálise que vai interrogar o corpo do sujeito, como diz lá, que é uma psicanálise que incomoda o corpo do sujeito, ela tem muito a colaborar nesse momento em que nós estamos muito virtuais. Estamos aqui, né, com os nossos corpos expostos, né, de alguma forma, mas a virtualidade parece que é dominante nesses últimos tempos. E agora mais ainda, né? Então, não sei, acho que é isso. Isso daí é interessante, né? Porque entra naquela questão, como é que a psicanálise está fazendo para atender, para tratar dos pacientes sem o corpo, né? A lacaniana preza muito o corpo, né? A gente tem que viajar para poder fazer análise, tem que viajar para fazer supervisão, quer dizer, o encontro com o analista, isso é muito prezado na lacaniana. Então, agora estamos todos atendendo de forma virtual e tudo mais. Então, isso põe em questão o que é o corpo para a psicanálise. E é uma coisa importante, porque a psicanálise não é feita só de palavras, nem só de corpo. E o corpo que a psicanálise trata, o corpo real, é aquele que é afetado pela linguagem. Então, é o corpo da pulsão. Pulsão escópica, da voz, do olhar, Então, isso faz o corpo do sujeito. E é desse corpo que a psicanálise trata. Então, de certa forma, sempre 1 a 1, algo é possível aí pelo atendimento virtual, o estudo virtual, né? A gente mantém isso e está sendo até rico, inclusive. Para mim, está sendo rico. Poder ter Sim, eu acho que você fala das pulsões, eu acho que mesmo na clínica, né? Pela voz, a gente faz passar esse catálogo das pulsões, né? Pulsão do olhar,
do seio, das fezes, do nada, né? Essa pulsão zero que o Lacan fala, essa pulsão do vazio, que parece que está muito presente, né? Eu acho que a gente pode entrar nisso mais adiante, mas essa dimensão do vazio, ela vem com uma força muito grande, né? E aí eu queria perguntar, assim, não dá para falar de psicanálise no isolamento, na pandemia, sem tocar no Covid-19, no coronavírus, nesse vírus que se espalha e que está matando gente pra caramba, né? Então, o que você diria do lado da psicanálise, né? Como é que você olha para isso, né? Como é que você interroga isso, assim? A gente, nos estudos de psicanálise, inclusive no seminário que ambos fazemos parte, né? Quer dizer, a gente trata desse fenômeno, né, do vírus como algo que tem uma lei, que é a lei biológica, né? E que vem e faz uma catástrofe humana, né? O que está em risco agora é a humanidade, é a nossa morte, literalmente. E que de fato está acontecendo. Então, assim, essa história do vírus, né? O que está afligindo. Então, põe em questão real da morte, angústia, né? E sobre isso tem uma coisa interessante, que é como a psicanálise vê esse fenômeno do vírus, certo? A gente vê como algo sem sentido, né? Porque o vírus é sem sentido. O que ele quer, o vírus não tem desejo, não tem objetivo, ele simplesmente se espalha, né? Então tem até uma questão na biologia que se o vírus é vivo, se é morto, quer dizer, né? O fato é que ele usa a célula humana para se multiplicar. Então o vírus se espalha e tem efeito. E por ele ser algo sem sentido, o risco que a gente vê, o que acontece? O humano pega o assunto do vírus e insere na linguagem. Quando ele insere na linguagem, corre o risco de fazer algo de um pensamento paranoico, né? Do tipo, o vírus é um vírus comunista, veio da China, a China comunista que produziu para destruir o Trump. Né? Quer dizer, é algo de uma ordem paranoica. Faz um sentido paranoico com algo que não tem sentido. Outro sentido da solidariedade, por exemplo. Agora os humanos vão ficar mais solidários, um ajudar o outro. Quer dizer, um ideal aí, né? Tenta pôr um ideal, pôr sentido, pôr palavra, dar explicação, para, de certa forma, acalentar o efeito devasto que o vírus tem, né? Que nos põe diante da morte, que é sem sentido também. E essa questão que você está apontando, ela é fundamental, né? Como é que as pessoas querem dar sentido para as coisas que muitas vezes não tem sentido, né? Sim. E aí eu acho que entra nessa questão do risco que isso nos traz, né? Porque quando você quer dar sentido para algo que não tem sentido, eu acho que você corre dois riscos. Dá um sentido errado, né? E aí você adere àquele sentido. É mais ou menos como, por exemplo, né? Acho que não, vai ser impossível não fazer um debate com a ciência, mas é mais ou menos quando você adere a um rótulo diagnóstico. Você compra aquele pacote depressão, aquele pacote bipolar, ou aquele pacote, sei lá, né? A gente pode dar os vários nomes aí, mas a pessoa compra aquilo e aquilo vira uma palavra de gozo, né? Aquilo vira um sentido para a pessoa que não tem nada a ver com a história dela. Sim. Eu acho que o primeiro, a história de uma história de angústia, uma história de pulsões, que são da ordem do real. E eu acho que o segundo ponto que eu queria que você comentasse é o risco de você, ao dar sentido, perder a dimensão mais brutal disso. Que é a dimensão do perigo, que é a dimensão da morte, que é a dimensão dessa devastação. Quer dizer, eu queria se o vírus é uma conspiração comunista lá para destruir Trump, Bolsonaro, quer dizer, está sendo usado para fins políticos, né? Então, e aí o que acontece? Perde-se o medo. O sujeito não leva em consideração o real da morte mesmo, que está diante da morte. Passa a agir atacando o inimigo que nem existe. Atacando o inimigo que nem existe. Eu acho que seria interessante a gente entrar um pouco mais, não sei o que você acha, mas nessa dimensão do real, porque
eu acho que o vírus traz esse caráter real, né? Essa dimensão do real sem lei, do real contingente, do real que não tem mesmo, né? Agora, só para fazer um aporte para isso, eu sei que tem muita gente entrando, tô vendo que tem muita gente entrando que, às vezes, não sei se tem familiaridade com a psicanálise. Então, quando a gente fala do real, pessoal, a gente está falando de um conceito lacaniano, né? De um conceito bem, aliás, um dos conceitos mais primorosos da teoria lacaniana, que é quando ele monta a dimensão dos 3 registros, que é o imaginário, o real e o simbólico, né? Aqueles nozinhos, né? Como parece os anéis olímpicos. Meu filho, esses dias, olhou pros nós borromianos do Lacan e falou: olha, papai, são os anéis do Vinícius. Vinícius é o bonequinho das Olimpíadas, que ele tem os mesmos anéis no peito. Então, assim, só para a gente fazer uma referência, né? São aqueles anéis que se interpenetram. Então, se a gente fosse falar mais assim, superficialmente, o que seriam esses 3 registros, o imaginário seria a plenitude do sentido, né? Aquela coisa cheia, é a fantasia. Fantasia não tem moça, né? Não tem furo. Na fantasia, quando eu fantasio uma viagem, nada de ruim acontece. Então, não tem buraco, né? É sempre uma coisa total, é uma coisa plena. Esse seria o imaginário. Né? O imaginário fica aqui em cima. Do lado esquerdo, você tem o real, que seria a desertificação da existência, né? A ausência de todo sentido, né? Como diz Lacan, aquilo que não cessa de não se inscrever. E aí você já citou o real da morte, o real da pulsão, o real da angústia, o real do sexo. Exatamente. E o simbólico, que estaria de cá, seria meio que uma tentativa de uma negociação entre esses 2 registros, né? O simbólico é a palavra, o simbólico é a linguagem, são signos, é aquilo que representa, aquilo que remete a alguma coisa. Então, o simbólico seria, por excelência, um sentido com um furo, né? Um sentido com uma brecha, com um espaço para que as pessoas possam dialogar, para que haja uma mediação. Né? Quer dizer, quando se instaura o simbólico, que é uma coisa importante para esse momento, né? Que quer dizer que se instaura ali um sujeito dividido por conta da emergência de uma angústia, né? Quando o sujeito está angustiado, é que ele está diante da morte. O sujeito que está diante da morte, ele passa a ser um sujeito que pensa, que avalia, que se angustia, que sofre e que toma um certo cuidado com a situação, né? Porque a gente estava conversando anteriormente, voltando sobre isso dos ideais, né? De sentido, um pensamento paranoico e tudo mais, que põe o sujeito numa errância. Uma errância é se pôr em risco diante do vírus, por exemplo. Isso é que é o atual hoje, né? O sujeito é aquele que se põe em risco ou por não acreditar na letalidade, ou por pensar que vale, do tipo assim, o sujeito tem que pensar, por exemplo, nos idosos, vamos ali proteger os idosos. Quer dizer, é o outro que periga morrer, é o outro que corre risco. Quando eu sou solidária e acho que o outro, que eu tenho que fazer as minhas coisas pelo outro, ou seja, deixar de sair pelo outro, deixar de conviver pelo outro, eu me ponho no lugar de objeto e passo eu mesma a correr um risco. Veja, eu não penso no outro e nem em mim, no final das contas, né? Porque na psicanálise o outro não existe de qualquer maneira. Então, assim, se você pensa no outro sempre, o outro é alvo do seu amor e do seu ódio, né? Pode, inclusive, aparecer outras coisas aí. Né? Então, quer dizer, aquele sujeito que está com o simbólico, que está angustiado, que está pensando, que está na dúvida, esse é o que corre mais chance de se proteger, né? De não fazer as coisas para não pegar ele próprio, né? O outro não, é ele. Né? Quer dizer, quando ele pensa nele, automaticamente ele se insere de que faz parte de um conjunto, né? Mas primeiro tem que ser ele, um sujeito dividido, angustiado. Eu acho que, bom, eu sempre digo que a psicanálise, ela me ensinou que essa ideia de que eu vou fazer pelo outro isso não sustenta desejo de ninguém. Então, acho que tem uma questão fundamental aí, né, que a gente precisa tomar, que
vai ao encontro do que você está dizendo, né? Como você tá, acho que é esse cálculo coletivo que você está falando, né? Sim, De vamos fazer por todos, vamos fazer pelo outro, vamos fazer pela minha avó. Isso é frágil, é fácil. né? De alguma forma, isso não tem força. Então, quando ele, não, vou fazer por mim. Claro que é importante essa solidariedade. Não estamos aqui fazendo uma apologia ao egoísmo, ao individualismo, não é essa a questão. É evidente que a dimensão coletiva é fundamental, mas o que mantém, de fato, né, a força desejante é essa ideia de eu vou fazer porque eu quero, né? Quando você coloca o seu desejo em cena. Né? Acho A que é sua essa que angústia, por falar nisso, né? Tem um ponto importante, quer dizer, que é aquela coisa que a gente estava discutindo sobre a pós-verdade, né? Hoje, a psicanálise nomeia o que a gente está vivendo de pós-verdade. Que quer dizer, o sujeito não se orienta mais pela sua própria angústia. Uhum. Né? Quer dizer, a angústia está meio deslocada, ou não sente, ou não dá ouvido. Quer dizer, fica numa errância angustiada, mas isso não serve para reorientar de posição. Isso daí entra na caída edípica. Né? Porque quando tem a castração, tem angústia, tem desejo e serve de um orientador. Né? O sujeito contemporâneo é aquele que é afetado, vamos entrar nessas coisas, eu acho importante, eu acho bem legal, que é afetado pelo discurso da ciência. É diferente? O que você pensa, cara? Eu acho o seguinte, eu acho que aí a gente pode fazer um bate-papo com o que a gente estava comentando sobre o real. E aí acho que a Nieves, você fala, né, no seminário lá das mutações do ser contemporâneo, ela fala uma coisa sensacional, que ela fala que hoje, nós temos dois grandes discursos, mas esses discursos, eles não levam em questão o real, né? Eu acho que há aí uma desconsideração do real, porque tudo precisa fazer sentido. Então, quando tudo precisa fazer sentido, você não dá... Eu vou chegar no ponto que você está querendo, do discurso da ciência, mas eu acho que é importante, sim, pensar que qual que é a função da psicanálise? Nós estamos falando aqui da posição da psicanálise na pandemia. Eu acho que uma das posições fundamentais é dar lugar para esse sem sentido. A função do analista na clínica não é essa de dar sentido para as coisas do paciente. É também, de alguma forma, também. Né? A pessoa precisa ter sentidos para viver, para existir. Mas eu acho que, mais fundamentalmente, dar espaço para uma perplexidade diante do sem sentido. Né? Diante da ausência total e completa de sentido, como é esse vírus, né? Como é a pandemia, como são as ações do presidente da República e tudo mais. E eu penso assim, esse discurso da ciência, né, e aí já fica mais um reparo aqui de que nós não somos contrários ao discurso da ciência, por favor, não vamos pensar dessa forma, né, vamos seguir as orientações da OMS, aqueles que podem, vamos ficar em casa, vamos conversar por aqui pelas plataformas digitais, mas o discurso da ciência tem um problema, né, que talvez seja esse de querer encontrar uma explicação para tudo, dar sentido a tudo. É um discurso que, de alguma forma, ele desconsidera o real. Eu acho que a adoção a essas políticas, eu estou chamando de políticas, de fato, assim, políticas de relação mesmo, né? No sentido do estar na polis, no sentido de poder se presentificar como corpo na cena social, ainda que seja de forma virtual. Esse agir político escorado demais no discurso da ciência, amparado demais pelo discurso da ciência, aí a gente tem que dividir pelos rótulos da ciência, pelo olhar da ciência, pelos gadgets, né, da ciência, pelos trecos, né, pelas bugigangas da ciência. Eu acho que isso é muito problemático. Assim. Sim, é uma introdução para a gente pensar, né, como funcionava a era de antigamente, né, que é a era edípica, né, quer dizer, os sujeitos eles se orientavam pelo saber materno, quer dizer, quem tinha a verdade antes era meu pai e minha mãe, né, quem tinha a verdade e o respeito por ter a verdade era meu pai e minha mãe. Hoje, os sujeitos, as crianças, o que é o saber delas está na palma da mão, está no celular, está na ciência.
né? Então, quer dizer, isso para a gente chegar num fenômeno um tanto curioso, né? Que hoje a gente tem uma sensação assim de o que é real, o que não é, a gente não sabe bem, né? Essa emergência de fake news, quer dizer, de uma série de mentiras e a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Quer dizer, perdemos um orientador universal, único, né? Aqui no Brasil, vamos usar o exemplo do Brasil, a gente não tem uma orientação do que seguir, de como seguir. Os governantes não seguem a ciência. Então, tem o discurso da OMS, que é o da ciência, e tem um outro discurso que surge aí, tá aí tem um tempo, né? Mas na pandemia a gente vê, claro, fulano pensa uma coisa, ciclano pensa outra. O presidente, inclusive, tirou da cachola dele e orienta uma coisa. Quer dizer, qual a orientação universal? A gente não tem, tá frágil isso. Tá frágil? Então, os sujeitos vivem um a um, cada um com sua verdade, e que dificulta, né? Dificulta encarar a morte, dificulta. Então, eu acho isso um fenômeno bem atual da fake news. Eu queria, né, até aprofundar um pouco essa questão que você coloca dessa ausência dos universais, porque me parece que isso está estritamente ligado, e aí você comenta, né, sobre a dimensão do saber na palma da mão, a ausência da autoridade. Há um profundo desgaste da dimensão da autoridade, né, de qualquer autoridade. Sim. E aí a gente, na psicanálise, nós chamamos a metáfora da autoridade, da autoridade, desculpa, é o nome do pai, né? Então, há essa queda do nome do pai. Ninguém mais pode encarnar uma posição de pai, né? Ninguém mais pode encarnar uma posição de autoridade. E perceba que a autoridade não é autoritarismo. Há essa diferença brutal. Até porque, se você tem autoridade, você não precisa ser autoritário. Exato. Se você tem autoridade, você diz, e a palavra tem força. A palavra, ela é performativa, né, o Lacan vai recuperar esse conceito lá do linguista inglês John Austin, né, para pensar exatamente essa dimensão da palavra que faz ação no mundo. Então, por exemplo, dizer sim diante de um padre ou de um juiz é performativo. Ou da né? Não é só uma palavra, tem uma ação aí, né? Então, eu acho que... a lei Exato. só existe porque a gente acredita nela. Esse é o pai da autoridade. É diferente do autoritarismo, que é aquele que está acima da lei, capaz de tudo. Né? Essa é uma diferença importante para a psicanálise. Importante para a gente ler o que está acontecendo hoje também. Né? Quer dizer, a gente tem um governante que se põe acima da lei. A lei que está tentando chegar nele, mas ele não obedece, ele nem acredita nela. Né? Então, que efeito isso tem nos sujeitos? Nos sujeitos que, na massa? Sim, é quase que uma questão aí de contágio, né? A gente se eu fosse pegar lá a referência do texto do Freud, Psicologia das Massas, esse líder, ele contagia de alguma forma a massa, e isso tem efeitos absolutamente deletérios, né? Você vê uma manifestação, pessoas na rua se abraçando, né? Declarações assim, não, eu quero pegar coronavírus. Gente, vamos, né? Porque se a gente for pensar na estrutura mais psicopatológica da coisa, a queda do nome do pai total, a fora-clusão do nome do pai, ela beira a loucura, ela beira a psicose. Né? Então, esse desgaste do nome do pai que nós vemos na contemporaneidade, em alguns momentos não é só um desgaste, é uma deterioração total disso que você está chamando, do registro da lei, e, em última análise, do registro do teste de realidade. Né? E aí o real é aquilo que não tem sentido, mas a realidade, em alguns momentos, ela bate. Né? E eu fico pensando, assim, até recuperando, por exemplo, alguns discursos, né, que eu acho muito interessantes, de sociólogos falando sobre o vírus em perspectivas mais otimistas ou mais pessimistas, mas dando uma certa intencionalidade ao vírus. E aí isso também é muito louco, né? Porque assim, o vírus não tem uma intencionalidade, ele é errático. Né? Então, parece que essas tentativas de dar
sabe, sentido, de colocar verdade onde ela de fato não existe, né? Cria esse fenômeno que você está chamando de pós-verdade. Né? Eu lembro da expressão da Nieves, né? A pós-verdade é um universal sem realidade, né? Ela entra em todos os cenários, ela está presente, mas ela não tem contato com o teste de realidade, ela não tem contato com a realidade em si. Né? E aí eu acho muito, muito problemático isso, assim, muito complicado mesmo falar desse lugar de, sei lá, né, de quase que uma loucura, de uma insanidade mesmo. Acho que a psicanálise precisa problematizar isso, né? Eu lembro de uma frase do Christian Dunker, numa conversa, uma entrevista que eu fiz com ele um tempo atrás, inclusive tá publicado no livro. E ele fala que a boa clínica é crítica social feita por outros meios. E eu fico pensando nisso, assim, sabe? Eu acho que essa ideia de que, através do olhar da psicanálise, da clínica psicanalítica, a gente pode fazer crítica social, a gente pode, de alguma forma, comentar, agir performativamente, né, na realidade. Eu acho que isso é algo que... Eu acho que a gente está tentando fazer exatamente isso aqui, né? De alguma forma, tentando fazer essa análise. O que você pensa? Sim, eu acho, né? A gente tem que conversar, estudar, acompanhar as mudanças sociais da arte. A psicanálise é assim, né? As coisas mudam, a psicanálise está atrás para ver o que acontece ali. Né? Sim, verdade. Eu queria retomar, Luiz, um ponto que você colocou que eu acho interessante, que é essa dimensão do Édipo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você tem uma, vamos dizer assim, uma leitura do Édipo muito, muito legal. Assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente, Édipo é o mito lá grego, né, daquele cara que mata o pai, casa-se com a mãe, depois que ele descobre essa tragédia que ele fez, ele arranca os próprios olhos. Então, é um mito trágico. E o Freud se apropria disso para poder pensar a relação entre os sujeitos na sua fase mais infantil, né? Como que a criança se desenvolve de uma forma a escolher determinado familiar, pai ou mãe, para objeto de amor e o outro para objeto de identificação aí mista, né, ambivalente, de amor com ódio. Queria te ouvir um pouco sobre o Édipo hoje, né, porque eu acho que esse é um debate muito candente, né, muito potente e também muito, muito problemático, né, você tem posições muito interessantes como até o Deleuze e o Guattari, que vão querer derrogar o Édipo completamente, Paul Preciado, que vai fazer uma crítica à centralidade edípica na teoria psicanalítica. Enfim, tem vários comentários interessantes. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa conversa é importante, né? Porque a psicanálise, ela não se trata de uma nostalgia, de querer voltar aos tempos de antes, né? Do tipo, bom mesmo era quando isso acontecia, né? Isso aí. O que foi, não volta mais. Foi, passou, né? Então, antes o Édipo era o único com Freud. Isso. Freud é o teórico da neurose, do sentido, né? Então, o Édipo serve para interpretar, para dar sentido ao que não tem sentido, que é a morte e o sexo. A organização, o que é a morte e o sexo, né? Como é que o sujeito se orienta da escolha amorosa, quem que ele se identifica, com papai, com mamãe, blá, blá, blá. Antes a gente tinha isso. Lacan relê Freud e faz um avanço, né? Então, hoje, com Lacan, a gente tem um suporte teórico e de análise também, né? Principalmente de análise pessoal, que trata o sujeito a partir do gozo. Quero dizer, é isso que eu falei no começo, né? Como é que a linguagem afetou o corpo do sujeito? E nos coloca diante da pulsão. A psicanálise, ela lê a pulsão. Então, a gente não tem mais... As pulsões, né? Das pulsões, Nas pulsões. A gente não mais se orienta só pelo Édipo. Depende de quem chega, quer dizer, mas tem que ter um avanço nisso. Que para entender o que acontece hoje no social, no macro, né? Que são sujeitos ali erráticos, que se põem em risco, que não acreditam na morte, que se relacionam com si mesmo e com o sexo oposto, quer dizer, outra pessoa,
pode ser mesmo sexo, mas sempre a psicanálise é o outro sexo. Sempre. Sempre. Se relaciona com o outro sexo de uma forma diferente. Né? Temos aí um plural de formas de sexo infinitas. Né? E a psicanálise, diferente da ciência, a psicanálise não é nominalista. A ciência é nominalista. A psicanálise não é nominalista. Quer dizer, ela não tenta, a partir de um nome, tampando a angústia. Na verdade, a psicanálise supita a angústia para o sujeito trabalhar na análise. E se orientar melhor com ela, à sua maneira. Não a maneira que uma nomeação poderia dar. Né? Por exemplo, dizer que é bissexual, dizer que... Né? Quer dizer, isso a ciência vem para tamponar a angústia de um sujeito. Às vezes resolve? Sim. Às vezes não resolve. Não resolve, são esses que chegam à análise. Né? Que não colam muito no discurso da ciência. Então, essa coisa singular do gozo, né? É o que aparece aí hoje, com cada um se orientando à sua maneira diante de uma pandemia. Sim. Eu fiquei pensando, né, quando você fala dessa questão nominalista, Lacan tem uma frase que é muito interessante, que fala que eu não vou saber citar literalmente, mas assim, parafraseando, seria assim, a relação da psicanálise com o sujeito vai necessariamente estar atrelada com os efeitos da ciência nesse sujeito. Sim. O que você pode falar pra gente um pouquinho disso, assim? Sim. Quer dizer, o sujeito que chega pra gente é o sujeito da ciência. É o sujeito que é afetado pela ciência. Né? Tem uns canalistas, Marcelo Veras, que ele fala assim, ao acordar, a primeira coisa que a gente faz é pegar no órgão sexual o celular. Hoje é assim? Né? Que é essa história desses gadgets. Né? Quer dizer, a ciência, ela possibilita que a gente... que o instinto... Assim, vou reformular o que eu estou querendo dizer. No ser humano não há nada de natural. Não há sexualidade natural, não há relação com a morte natural, não há nada. Porque a gente é afetado pela linguagem. E como é que é o nome? É perdido isso. Não tem nada de natureza na gente. E os gadgets, que são produtos da ciência, eles vêm para deixar isso mais evidente. Quer dizer, ali... Hoje em dia, se você quiser ter um filho sem um pênis, né? Você pode. Quer dizer, você pode tudo com a ciência. Então, se ampliou, você não precisa mais ter contato com outra pessoa. Essa relação com os gadgets, né? Com celulares, tablets, notebooks, é sensacional, né? Como que isso modula completamente a nossa existência, né? Isso é incrível, né? Como as formas de gozo mudaram. Aí, se a gente voltar lá no registro, né? Nós estamos vivendo uma relação muito mais estreita com o real, né? O real da pandemia, o real da morte. Mas, se a gente for pensar bem, a nossa sociedade, ela é infinitamente imaginária. Né? É uma coisa incrível. Há uma inflação do imaginário, né? Há uma grande, vamos dizer assim, preponderância do imaginário em relação aos outros registros. Né? Por conta disso, né? Dessa sociedade que cada vez mais se movimenta a partir dessas telas, desses screens. Então, eu acho que é muito interessante a ideia, né, de falar dessa relação do sujeito e como é que a psicanálise vai responder em relação a isso, né? Porque a psicanálise não tem volta, não tem volta, né? Não, nem a gente quer a volta, né? E a psicanálise não fica de fora. Quer dizer, hoje, graças a isso, que a gente mantém nosso laço social, que a gente pode encontrar com os amigos por aqui, trabalhar, estudar, fazer as reuniões, quer dizer, né? Fazer um uso fálico desses objetos. Hoje é possível, né? Porque o problema, né, não são os objetos do mundo. A questão é que uso um sujeito faz de um objeto. Sim,
Exatamente. Só aproveitando, gente, quem está assistindo, quem está entrando agora, podem mandar perguntas, comentários, tá? Fiquem à vontade. Eu não sei se já tem perguntas ou comentários, eu não estava acompanhando o chat aqui embaixo, mas se tiver, a Aline vai me passando aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, desse uso fálico dos objetos. Eu acho essa fala muito, assim, muito interessante, né? Como é que é isso? Como é que você pode falar um pouco para nós dessa ideia de usar o uso fálico dos objetos da ciência? Uhum. Bom, é isso, assim, de usar para um sentido, né? Me veio isso na cabeça. Quer dizer, não é algo que me tira do laço social, é algo que me põe no laço social, que dá vida, por exemplo, né? O que um sujeito faz hoje trancado dentro de casa? Sozinho, sem nada, né? Bom, para mim, isso daqui está sendo uma ferramenta de vida, na verdade. Me ligar nos estudos, conversar com os meus colegas, estudar, ter contato com gente que eu admiro lá de não sei aonde. Então, assim, participar de coisas que daqui de Palmas eu não poderia nunca participar. Quer dizer, me aproxima da vida mesmo. Eu me ligo nisso, assim. Acho que agora isso está essencial para mim. Eu acho que essa questão é interessante, né? Poder usar isso para o laço social, isso é muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que é, né, de certa forma, capciosa, mas qual que é a função da psicanálise, então, nesse momento? Vamos pensar assim, né? O que a psicanálise pode, assim, para além de tudo que a gente já falou, mas qual que é o papel dela, né? Diferente das outras coisas, né? Das outras correntes, das outras formas de pensamento, das outras leituras de mundo. A psicanálise não dá explicação, acho que vocês puderam ver hoje, né? Assim, e nem uma explicação que possa dar um alento. Eu acho que não dá. Mas eu acho que dá um lugar ao sofrimento singular de cada um. Né? Então, aquele que me procura, por exemplo, vai ter um lugar para falar das suas questões, quer dizer, de como o vírus afeta ele, ou se o vírus está afetando ou não está, mas da relação com fulano, ciclano, beltrano, que o sofrimento continua, né? E dá lugar à perplexidade do sujeito, a gente considera a ciência, sim, né? Hoje, obedecer está sendo um ato, né? Porque a psicanálise é meio... ela não se encaixa muito. A psicanálise é subversiva, sempre fui, né? Mas às vezes obedecer é um ato. Obedecer à OMS, por exemplo, é um ato. É um ato de vida. Calar é um ato, né? Então, calar assim, é um ato. Né? Sim, a gente não está do lado nem da magia, nem do obscurantismo, mas a gente oferece um lugar para o sujeito falar do seu próprio sofrimento, seja lá o que te afeta. Eu acho isso. Eu acho que essa colocação sua é muito boa, de possibilidade de não agir passivamente, não agir ativamente, né? Tem um teórico da psicopatologia fundamental, acho que é o Zeferino Rocha, ele escreve um texto muito interessante que vai dizer isso: para agir ativamente é muito fácil, né? Você está sempre em movimento, sempre fazendo coisas. Agora, agir passivamente, né? Agir na ausência de movimento é muito mais complicado, né? Então, obedecer, né? E fazer com que essa obediência seja um ato, que ela seja relevante, é diferente, é importante. Eu me lembrei da frase, talvez a frase mais massa, mais linda que eu escutei no seminário até agora, da Nieves. Ela fala: o psicanalista não se cala, ele transmite um silêncio. Achei isso, assim, fineza, muito, muito boa. Porque assim, entre um silêncio sem sentido, que não quer dizer nada, e uma falação, a psicanálise não faz nenhum nem outro. Então, é um dizer silencioso, a psicanálise. Estão surgindo perguntas aqui. A Janaína está perguntando se a gente vai deixar a live gravada. Bom, não sei se a gente pode deixar gravada, Luísa? Tem problema? Não, tem pode, problema. então
Então vamos. Depois eu vou tentar. Vou pedir. Acho que a Dorani tá assistindo, minha irmã também. né? Ela é minha personal consultora para esses assuntos. Depois eu vejo com ela como é que a gente faz para gravar. Mas eu vou tentar então gravar e depois eu ponho o link no Instagram para. Aí para gravar tem que ser no YouTube. Tá Uhum. surgindo outra pergunta aqui. Qual seria outras formas? Camila. Oi, Camila, tudo bom? Camila lá de Goiânia. Grande amiga, quais seriam as outras formas de manter o laço social com pessoas sem acesso à internet, nesses momentos de isolamento? Ah, bom, passo a pergunta primeiramente para você, mas eu teria boas respostas para Vai. ela, vamos lá. Não, eu acho que, assim, a primeira questão que eu colocaria seria, de fato, pensar no laço social mais próximo, né, com a pessoa que está do seu lado, ou mesmo, eu não acredito nessa ideia do laço social ser só com o outro, né, você tem que estabelecer um laço com você, primeiramente, né, então, e tem vários autores falando disso, né, sair dessa dimensão da solidão, para aqueles que estão só, para uma dimensão da solitude, ou seja, estabelecer um laço bom com você e depois tentar estabelecer um laço com o outro a partir ah, da conversa, do diálogo. Eu acho que talvez seja isso, né? A grande questão que a gente perde na contemporaneidade, nesse esvaziamento do simbólico, seja esse, a nossa incapacidade de dialogar com as pessoas, né? Estamos aqui batendo um papo, dialogando, eu escuto você, você me escuta. Às vezes a gente discorda, mas não tem problema, né? Eu estou disposto a perder, ou seja, eu estou disposto a ser contestado, né? E eu acho que isso é bom. Então, acho que talvez seja essa a ideia. Eu acho que uma outra forma boa de laço social é você estabelecer o laço com grandes personalidades, né? E aí eu acho que, né, todas as minhas lives que eu tenho feito até agora, eu tenho recomendado, né, como aquela receitinha da Biblioteca de Alexandria, a biblioterapia. Bons livros, né? Vamos ler, gente, vamos lá, vamos recuperar os livros que estão empoeirados na estante para a gente poder pensar um pouquinho. Você teria alguma outra coisa? Estamos chegando mais perguntas aqui. Não, não. Por Ó, aí. essa é direto para você, Lu. Ó. Ah, Como a pandemia afeta diretamente a análise que já estava em andamento? É da Débora. sim. É. Ó, Débora, uns pacientes querem continuar, os outros preferem esperar, né? E sempre caso a caso. Isso daí é cada um que me conta. Se tá bom, se não tá, se não dá mesmo para fazer assim, ou se tá fluindo. Então, isso é caso a caso. Tem uns que estão indo, mas tem outros que não. A maioria, inclusive, não. Ah. Tem aqui uma outra pergunta da Thaís, eu estou tentando acompanhar aqui. Thaís, minha aluna lá do Rio. Abraço, Thaís. Admiração e gratidão por todas as reflexões, obrigado. Gostaria que comentassem um pouco sobre os atendimentos online e suas impossibilidades, limitações nesse momento da quarentena. Bom, acho que a Luísa já começou a falar. Bom, acho que a gente está comentando aqui, mas também tem uma série de lives muito boas do Antônio Quiné, e ele está falando, né, acho que já está na sexta ou sétima. Bem específico nesse tema. Bem específico sobre o tema, assim, e assim, algumas coisas que ele tem falado, eu concordo com ele, assim, e agora, né, que a Luísa também já pontua, é outra coisa, né, é uma outra modalidade, mas é possível, acho que se você entra pela linguagem, e aí você tem uma questão aí que eu acredito que seja fundamental, que é a possibilidade de imaginarização do corpo do outro. Eu acho que essa presença virtual, né, não é igual, evidentemente que não é igual ao consultório. A gente cansa muito mais. Pois é, todo mundo está falando demais sobre isso, né? Todo mundo, os colegas estão todos comentando que cansa muito mais, né? Muito mais cansativo. Por conta disso, né? Acho que essa projeção imaginária que você tem que fazer, você tem que estar o tempo todo mais conectado com o corpo do outro, com a imagem do corpo do outro. Então, talvez, eu acho que uma das possibilidades seja essa. Eu acho que as limitações, elas estão ligadas em especial, ao atendimento de crianças muito pequenas. Eu acho que essa é uma limitação mais complexa. Tem gente fazendo bons atendimentos com crianças, mas crianças muito pequenas, né, que ainda não têm a familiaridade com os instrumentos e tudo mais, às vezes precisam ali da presença dos pais. Então, essa talvez seja
uma limitação. Não sei, eu não tenho experiência de atendimento com criança, nem posso falar muito sobre isso, mas tenho escutado alguns colegas falando sobre essa dificuldade. E uma das outras questões que eu acho que é importante a gente pensar, e aí eu queria até te ouvir sobre isso, Luísa, é quando a análise cria determinadas cisões, né? A gente sabe que a análise ela faz cisões muito bruscas em algumas pessoas. Então, por exemplo, a análise desencadear uma psicose latente, uma psicose ordinária, ou a análise promover uma cisão relacional, término de relacionamento, ou mesmo, né, o despertar de uma forma de sexualidade, escolha de objeto. Eu fico pensando assim, que deve ser muito complicado isso, né? Porque, por exemplo, né, só para pegar o exemplo da questão do relacionamento a dois ali, ou do desencadear de uma psicose, né? Você está com centros de atendimento, a maioria estão fechados, então, no caso, né, a pessoa está lá em quarentena. Vai ter? Tipo, que sair desse sujeito vai ter, né? Exato, Depois de uma eclosão de uma angústia. É a questão. Exato. Então, bom, eu sei um pouquinho só sobre isso, né? Porque é o que está acontecendo agora, mas assim, acho que tem que ter um certo cuidado com isso, né? Tem que pensar no laço social, que sair desse sujeito pode ter agora. Isso é importante. Sim, eu acho que é isso mesmo. Acho que a Rafaela está comentando que cansa 1 milhão de vezes mais, aqui é verdade, né? Então, assim, todo mundo comentando muito sobre isso. Bom, estamos chegando aqui, faltam acho que 6 minutos para o final. Uma palavra final, algum comentário? O que você queria, o que você deixaria de mensagem final para a turma? Queria agradecer. Obrigado, gente. Várias pessoas participando e comentando aqui, mandando mensagens, abraços. Obrigado. Depois quero agradecer pessoalmente aqui, mas agradeço demais pelo carinho de todos. Queria ouvir você, então. O que você teria a dizer aí para a gente poder terminar? Então, eu acho assim que no começo eu estava um pouquinho meio nervosa, né? Porque a gente vai vendo as pessoas entrarem e tal, e não sabe até onde isso chega, é meio, né? Dá um nervoso, eu acho. Mas eu gostei da experiência. Gostei. Também queria agradecer, queria dizer que eu acho que é uma oportunidade muito boa, como você falou, de nós estarmos acessando pessoas que a gente, né, muitas vezes nem tem contato, né? Tô vendo gente de Goiânia aqui, Luciana, Cieres, abraço, galera. Então, assim, pessoal do Rio, Thaís, então, gente lá de Miracema. Então, por exemplo, né, isso é muito bacana, né? Ter essa possibilidade. Ter essa conversa, né? E as coisas que não ficaram bem ditas ou precisam de mais aprofundamento, às vezes vale a pena fazer outro e tudo mais, né? Porque, não sei, mas eu achei legal. Achei legal. A Sara lá de Goiânia está assistindo a gente também. Luiz, obrigado. Então, acho que depois a gente pode pensar outras formas, né? Outras conversas, mas assim, eu queria dizer para todos que estão ouvindo a gente, eu acho que análise é algo que é fundamental, gente, assim. Então, se você está escutando a gente, se você não está se sentindo bem, tem vários psicanalistas, né, que estão atendendo online agora. A análise online, como a gente disse, não é a mesma coisa, mas tem uma efetividade muito boa. E tem uma coisa que eu queria dizer também sobre essas coisas, né? Quer dizer, na psicanálise a gente faz o que pode. A gente nunca lida com o ideal. E essa situação também não é ideal. É mais Exato. Isso, né? Então, é um saber fazer com o que tem. A gente precisa saber fazer com o que tem na vida. Se é essa forma, vai ser essa forma. Né? Então, assim, eu penso assim, né? Saber fazer com o que a gente tem aí disponível. Então, é algo... Sim. O Winnicott tem essa frase, né, maravilhosa, que fala, né, que se posso, faço psicanálise. Se não posso, faço outra coisa. Então, assim, é isso, né? Faço aquilo que dá conta, né? Então, acho que nesse momento é fundamental. E acho que é essa a ideia mesmo, que a gente possa fazer o que a gente dá conta na medida das nossas possibilidades. Muito boa que a Keila colocou, que a análise é um mimo a si mesmo, que nós merecemos. Eu tinha uma paciente que falava isso, Keila, que análise não é uma coisa que a gente precisa, é uma coisa que a gente merece. Então, acho que realmente a gente tem que pensar. Eu já penso diferente.
Eu imagino. Você quer comentar? Tem uns 2 minutos. Quer comentar? Eu acho que a análise a gente procura quando está angustiado, né? Ainda mais nessa situação, assim. E os que continuam, inclusive, em tratamento de forma virtual, é porque está angustiado, né? Aquele sujeito que está bem organizadinho e tal, ele consegue se virar bem, sem, né? Então, isso entra naquele assunto que a gente estava conversando, né? Quer dizer, porque a gente trabalha com angústia. A psicanálise, ela balança as defesas do sujeito, faz o sujeito falar as coisas mais difíceis, até para eles mesmos. Então, assim, nesse momento, os que costumam dar encaminhamento, vir toda semana e tudo mais, são aqueles sujeitos que estão angustiados. Eu acho que isso é importante. Sabe? Legal, bacana. São posições diferentes, achei interessante, muito boa. Bom, queria te agradecer, Luísa. Já tem um monte de gente perguntando quando é que vai ser a próxima. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. A gente tem o que dizer. Mas... Obrigada a você pelo convite, adorei. Foi bom, foi bom. Acho que valeu, né? Acho que foi legal. Obrigado a todos que participaram, todas também. Agradecer a Aline pela mediação, pelas mensagens aqui que ela filtrou, mandou pra gente. E, bom, gente, é isso. Obrigado. Só falando rapidamente, hoje eu vou fazer uma outra live com a Rafaela, que está aqui nos acompanhando, Rafaela Pisani, que é psicóloga do HGP. Dessa vez é invertido, eu que sou convidado dela, mas a gente vai falar lá no Facebook da Psicologia, do seu Ubra, às 20 horas. Tá no meu Instagram o cartaz, enfim, quem quiser participar, a temática é um pouquinho diferente, vamos falar sobre a saúde mental daqueles que continuam trabalhando no espaço externo, que não puderam entrar em quarentena. E, enfim, fica aí o convite também para participar. Obrigadíssimo, Luísa. Valeu demais. Vou tentar deixar a live salva, vou ver como é que eu faço aqui, se eu consigo. E vou tentar postar no YouTube, tá bom? Abraço, gente, tudo de bom. Participação especial aqui do Ian, veio dar um beijinho. Tá bom, então, valeu, Lu. Tchau, valeu, gente. Valeu, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Vai, mais uma reunião?